Fala, turma, lei dos senos, né? Esse teorema aqui, né? A seno de A, B seno de B, ele é amplamente utilizado nos exercícios de geometria dos vestibulares de quaisquer natureza. Muito utilizado, tanto lei dos senos quanto lei dos cossenos. Por isso eu trouxe aqui um exemplo um pouco mais genérico, tá? De um desenho de um triângulo já montado, sem muita interpretação em relação à figura, né? Vou comentar um pouquinho aqui. E também um exercício da Unicamp que a gente vai resolver utilizando aí a lei dos senos, tudo bem? Bom, aqui a gente tem um triângulo ABC. Esse triângulo, dentro desse triângulo, né, a gente tem aqui um ângulo de 45 graus no vértice C. A gente tem aqui também um ângulo de 30 graus no vértice A. Nós não temos nenhum ângulo aqui, né, discriminado no vértice B, embora seria fácil, né, calcular ele, porque a soma dos três tem que dar 180. E nós temos aqui um segmento CB, né, este lado CB, medindo 10, e a gente quer calcular esse X aqui, ó, lado AB. Tá? E aí, galera, a gente vai utilizar a lei dos senos para calcular isso. E aí eu vou falar o porquê, tá? Lei dos senos, toda vez, eu até escrevi aqui, ó, que numa situação de um triângulo qualquer, tá? Independente do seu formato, se é um triângulo retângulo, se é um triângulo que não é obtusângulo, acutângulo, equilátero, isósceles, escaleno, não importa o formato do seu triângulo, a gente consegue utilizar a lei dos senos e a lei dos cossenos, dependendo das informações que ele dá, tá? Teorema de Pitágoras, esquece seno, cosseno e tangente, esquece também. Lei dos senos e lei dos cossenos dá para usar em qualquer triângulo, tá? Então a gente tem aqui, ó, dois ângulos e um, né? Faltou um aqui, ó. Eu vi agora. Dois ângulos e um lado, tá bom? Então toda vez que a gente tem no triângulo, aqui, ó, por exemplo, como esse daqui, dois ângulos fornecidos e o valor de um lado, veja que ele só me forneceu o ângulo de 45, de 30 e esse lado de 10, ou seja, dois ângulos e um lado. A gente consegue aplicar a lei dos senos, tá? Quando a gente tem essa configuração. Agora, quando a gente tem um contrário, e aí nós vamos ver isso numa outra aula, quando a gente tem dois lados fornecidos e um ângulo só, aí a gente usa a lei dos cossenos. Tudo bem? Lei dos cossenos até muito mais utilizada aí, né? Recorrente em vestibulares do que mesmo a lei dos senos. Tá bom? Então aqui, neste caso, dois ângulos e um lado. A gente tem dois ângulos e um lado. A gente consegue calcular esse lado aqui pela lei dos senos, tá? Então na verdade, gente, a lei dos senos é essa regrinha de 3 simples aqui, ó. A seno de A é igual a B sobre seno de B, tá? Então a gente tem aqui esse valor, este lado é proporcional ao seno do seu ângulo, assim como esse B está, né, para ou é proporcional ao seno de B, o seno do seu ângulo em questão. Aí deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Esse lado 10, ele é correspondente ao ângulo de 30, tá bom? É o ângulo que está oposto ao lado. Qual é o ângulo que abre essa medida de 10 aqui, ó? É o 30 graus. Veja, ó, ele irradia aqui, ó, o número 10. Por exemplo, o ângulo de 45 não afeta tanto no 10 quanto o 30, né? O 30 é o oposto, tá? A mesma coisa aqui, a gente tem esse lado X, o ângulo de 45 graus é o responsável pelo X, tá? É o que está oposto a ele. Então vamos fazer aqui, galera, bem rapidinho, que a gente tem um exercício da Unicamp para fazer ainda. Então aqui vai ficar aqui, ó, A sobre seno de A. A gente pode colocar aqui, ó, X está para o seno de 45 graus, ó. Deixa eu fazer de um canetão que tá escrevendo, tô com problemas de canetões. Tá aqui, ó. Vai ficar X. Isso aqui também não tá muito legal. Vamos lá. X sobre seno de 45. Nem esse. É proporcional. Agora sim. X está para o seno de 45 graus, assim como
B está para o seno de B. Aí a gente pode utilizar aqui, né? Ó. 10 está para o seno de 30. Então, 10 está para o seno de 30 graus, tá? Vamos colocar os valores de seno e cosseno, tá? Ensino médio, obrigação saber os valores de seno e cosseno desses arcos que são considerados arcos notáveis. Tá? Nenhum vestibular vai dar informação do valor desses arcos, nem do 30, nem do 45 e nem do 60. E nem de todos os ângulos que são famílias desses arcos, né? Que isso daí já é matéria para uma outra aula, nessa questão das famílias. Vamos lá, x sobre seno de 45. Então a gente tem aqui, ó, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45 também. Ambos valem raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Né? Arcos complementares, que valem meio, 1 sobre 2. Então aqui a gente vai ter x sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a 10 sobre meio sobre 1 sobre 2. Tá bom? Então, a gente pode resolver aí utilizando duas regras de 3. O primeiro tentando organizar essa raiz, né? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui também é a mesma coisa. Acho que o melhor assim a gente utilizar. A gente faz uma regrinha de 3 só. Então aqui, ó, x está dividindo uma fração. Então x multiplica pelo inverso dessa fração. Assim como o 10 está dividindo por uma fração, então o 10 ele divide pelo inverso dessa fração. Tá? Aqui a gente tem 2 vezes x, 2x. Vou botar aqui embaixo. Ó. 2x sobre raiz de 2 é igual a 20 sobre 1, né? Deixamos ali em colocar. Esse raiz de 2 está multiplicando. Passa dividindo para o outro lado. Então a gente vai ter um 2x sozinho, abandonado, esquecido aqui por enquanto. Este raiz de 2 está dividindo, então passou por outro membro fazendo operação contrária. Então ele passa multiplicando. O 2, para a gente terminar nossa continha, está multiplicando, ele faz o contrário, passa dividindo. Então fixa aqui, ó, sobre 2. Tá? Conclusão, o nosso x aqui vale então 20 dividido por 2, então a gente tem um valor aqui de 10 raiz de 2. A gente não coloca a unidade de medida, porque o enunciado não forneceu unidade de medida, então seria errado a gente colocar centímetros ou metros ou qualquer outra unidade. Bom, gente, vamos lá fazer esse exemplo da Unicamp, né? Aqui a gente tem, deixa eu dar uma reforçadinha nesse desenho, não sei se vocês estão enxergando, a gente tem um triângulo, tá? Deixa eu botar 30 graus aqui. Esse é 105 graus. Aqui a gente tem 5 km, ou seja, né? 5 quilômetros. E bora resolver o exercício então, né? Então vamos lá. Do alto de seus faróis, que distam 5 quilômetros, dois faroleiros, quase não saiu, avistam um barco no mar, como mostra a figura abaixo. Determine a distância do barco a cada farol. Bom, a distância do barco, determine a distância do barco a cada farol. Então ele quer que você calcule essas duas distâncias aqui, ó. Ele quer que você calcule essa distância e essa distância aqui. Tá? Vamos utilizar a lei dos senos para isso. Bom, se eu tenho 30 graus aqui, gente, eu tenho 105 graus, e a soma desses três ângulos aqui, ó, soma de três ângulos internos de um triângulo tem que dar sempre 180, a gente vai ter um total aqui de 45 graus para esse ângulo, ó. Olha aqui, ó, 45 graus, tá bom? Então, vamos calcular aqui, ó. A gente sabe que 5 está para seno de 45, né? De acordo com a lei dos senos, ó. 5 está para o seno
de 45 graus, assim como o x, vamos calcular primeiro o y, que está mais simples. O y está para o seno de 30 graus. Ok? Então vamos lá. Seno de 45, quanto que é? Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, né? Então fica 5 sobre a raiz de 2 sobre 2 é igual a y sobre o seno de 30. Seno de 30, bem parecido com o enunciado que a gente fez lá, né? Vai valer meio aqui, ó. Tá? A gente utiliza aquele processinho. 5 multiplica, está dividindo pela fração, então multiplica pelo inverso dessa fração. Quando eu falo inverso é trocar, né? Numerador com denominador. A mesma coisa acontece com y. Pronto. Então aqui a gente vai ter 10 a raiz de 2 é igual a 2y. Pronto. A nossa variável está do outro lado da igualdade, né? Então esse 2 que está multiplicando ela passa dividindo. Vai passar e ficar junto com a raiz de 2 lá. Então a gente vai ter assim, ó. 10 sobre 2 raiz de 2 é igual a y. Tá? Portanto, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o nosso valor de y vale 5 raiz de 2. Olha aí. Certo? E aí, gente, bom, calculamos o valor do y, né, a distância do farol B para o barco. A gente tem que calcular também a distância do farol A para o barco, né? Só que eu vou deixar essa missão para vocês, tudo bem? Vejam a questão do seno, tá? O seno de 105 graus. Porque esse seno de 105 é 40, seria 45 mais 60, né? Ou seja, você vai ter que fazer aquela identidade trigonométrica, né? Ou desenha o círculo trigonométrico para você descobrir qual é o valor do seno de 105. E aí calcula o valor de x, vou deixar essa missão para vocês, tá? Que é o valor da distância do farol A para o barco, tá? Então é isso, essa é a lei dos senos, essa regrinha de 3, gente. É uma regrinha de 3 bem simples, tá? A lei dos cossenos a gente vai ter na próxima aula, é bem simples também, tá? Envolve meio que um teorema de Pitágoras, tá? Vocês vão conseguir tirar de letra, tá bom? É isso, tchau, tchau.